Deputada Carla Zambelli, a gente viu na quarta-feira à noite, na Câmara dos Deputados, a aprovação do projeto, da proposta do projeto de lei, né, contra o suposto abuso de autoridade, que eu sempre digo que é suposto, porque a questão é como os parlamentares interpretam o que é o abuso de autoridade real, todos nós repudiamos, é claro. A questão é que se eles estão criando mecanismos para dificultar a prisão de criminosos, aí é claro que merecem o repúdio da sociedade. E eu vi, até nas suas manifestações nas redes sociais também, não só lá na Câmara dos Deputados, que a senhora criticou vários pontos, pelo menos, do projeto de lei contra o suposto abuso de autoridade. Agora, o seu partido, o PSL, parece que assinou ali o requerimento de urgência, por exemplo, e ainda não está muito clara qual foi a participação do governo nessa aprovação. Depois, até o deputado Ricardo Barros, se eu não me engano, fez uma declaração à TV Câmara dizendo que havia um acordo com o governo para que se vete no máximo o uso de algemas quando não houver resistência à prisão. O Bolsonaro está dizendo que vai deixar isso para a semana que vem, que a parte jurídica vai analisar, vai ouvir os ministros e tal, mas que já haveria essa informação circulando, que já haveria um acordo para que ele vete só um item, no máximo 2. Como é que a senhora vê a participação do seu partido e do governo nessa questão? É um assunto bem delicado mesmo, foi uma semana difícil. Eu fiquei sabendo desse projeto de abuso de autoridade, entraria na pauta, eu fiquei sabendo na terça-feira. Vamos colocar para o ouvinte, esse é um projeto do Renan e do Requião de 2017. 2016, acho que é. Ele está mortinho lá, agora aproveitaram, é isso, né? É o projeto dos senadores Renan Calheiros e Roberto Requião. Isso. É isso. Muito bem. Do Randolph também teve participação, né? Tem vários projetos, né? Porque teve a inclusão de texto sobre o abuso de autoridade dentro daquelas 10 medidas anticorrupção, desfiguraram o projeto na Câmara, depois foi para o Senado Federal, aí votaram uma versão diferente que só atingia magistrados e membros do Ministério Público, e agora tem uma versão ampliada que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Foi uma semana difícil, toda semana a gente recebe a pauta da semana, o que está previsto de votar, e não estava previsto esse projeto de abuso de autoridade. Na terça-feira, quando soou o projeto, eu já publiquei no meu Twitter e falei, pessoal, fiquem espertos porque estão querendo colocar na pauta esse projeto. E aí que a gente começou a estudar, porque não estava nem em voga, não sabia que ia se votar isso. Mas sempre que a gente quer aprovar... Segunda-feira eu falei aqui, gente, quarta-feira... Lá no Congresso foi na terça que a gente começou a saber. Eu falei, quarta-feira vem uma bomba aí. Ninguém deu atenção. Ninguém deu atenção. Não, ninguém deu atenção. Então ninguém deu atenção. Falei, quarta-feira vem uma bomba aí. Então, sua fonte é melhor que a minha. Achou que ia ser demitido. Então, o que aconteceu? Na terça eu já publiquei e comecei a olhar o que era o projeto. Porque inicialmente eu imaginei que era aquele projeto, o das 10 medidas, que está menos pior que esse. Esse aqui está muito mais profundo. Aí a gente perguntou ali pra todo mundo, não, pode ser que venha, pode ser que não venha. E aí naquele dia o Valdir já perguntou, Carla, qual é o seu posicionamento em relação do abuso? Eu falei, eu sou contra. Como tá o projeto, como eu acabei de ler aqui, eu sou contra. Tá muito pesado, tem que mexer no texto. Só que vários deputados da bancada falaram assim de maneira genérica, sem ler o texto. Não, tem que se discutir o abuso de autoridade. O fato de ter dito tem que se discutir, o Valdir, eu acho que ele se sentiu legitimado a assinar um requerimento de urgência. Só que quando a gente fala em discutir um projeto de abuso de autoridade, o ideal é que ele passe por uma comissão, audiência pública, ouvir as partes, os envolvidos. Não aconteceu isso. Então, assim, o Maia disse, esse projeto está sendo discutido desde 2017. Peraí, desde 2016 se fala sobre isso, teve uma conversa sobre isso nas 10 medidas. Na comissão de 10 medidas não foi falado sobre abuso de autoridade, ele apareceu já lá no plenário como um destaque, uma emenda, alguma coisa assim. Foi um jabuti que colocaram lá atrás. Foi para o Senado daquele jeito e no Senado desconfiguraram tudo. Só de falar que o Renan Calheiros gosta disso já é um problema. O Valdir, quando assinou o pedido de requerimento de urgência, o que acontece? Eu estou com um exemplo aqui que eu fiz uma emenda substitutiva a esse projeto de lei pedindo para suprimir vários artigos. Eu consegui a assinatura lá na hora. Mas agora está na mão do Bolsonaro. O Bolsonaro. Agora nós vamos ver quem é o Bolsonaro. Só para responder a pergunta do Felipe. Agora nós vamos ver quem é o Bolsonex. Aquele cara aí eu vou explicar falava... qual é a situação do Bolsonaro. Vocês vão entender, peraí. O Bolsonaro, você lembra o que ele falava? O negócio Lembro, do Queiroz? claro. Tá ok?
Quem que vai ter que entrar, vai ter que mostrar também. Tá? Já mudou o COAF, já tá fazendo o esqueminha do negócio. Não fala assim do Bolsonaro, Emílio. Não tô falando, eu tô falando. Ali. Deixa eu falar pra você. Eu fico indignada quando fala do Bolsonaro. Eu tô errado? Não, ele vai ter que tomar uma posição agora. Não, ele vai ter que tomar. Ver quais são as alegações aí. Mas aí deixa eu só terminar no raciocínio. Mas ele tá numa posição, sim. PSL, Podemos, Novo e Cidadania assinaram o meu pedido de emenda. O que acontece? Como eu não tive 100 e poucos deputados representados aqui, eu não consegui apresentar essa emenda para suprimir os artigos. O que aconteceu com o requerimento de urgência não é que o Valdir assinou concordando com o projeto de abuso de autoridade. Ele assinou um requerimento para ir a plenário para votar o requerimento de urgência. Então é como se você desse um apoiamento para uma PEC, falasse, tá bom, vamos discutir esse assunto. É igual o meu aqui. Isso aqui seria votado também, não seria já aprovado. Então, mas Zambelli... Eu acho que o Valdir errou, e eu falei para ele, você errou, porque nem todo mundo era favorável à urgência desse requerimento. Ele assinou, ok, ele errou o fato dele ter assinado, mas o governo e o PSL ficou contra o projeto, ficou contra o requerimento de urgência, e o requerimento de urgência foi aprovado. E agora? Agora vai para a sanção do Bolsonaro. Aí tem gente falando na rede assim... O líder, então, assinou contra a vontade da bancada? Sem consultar a bancada se era urgente mesmo o assunto ou não. Porque a urgência faz com que o voto seja muito rápido. Eles votaram rápido. Igual quando vota para aumentar o salário, né? Isso, salário. Exatamente. O requerimento de urgência é para projeto, por exemplo, como o foro privilegiado. Coloca direto no plenário. O pacote anticrime, a gente também está querendo colocar direto no plenário. Então, existem muitas assinaturas que você fala, projeto de requerimento de urgência, né? Projeto não, ou requerimento de urgência. E aí é votado o requerimento de urgência, as pessoas têm que aprovar esse requerimento de urgência, aprovada a urgência, aí vota o projeto. Então o que ele fez foi só assim, a gente não foge da discussão da urgência. Eu falei, poxa, mas você não podia ter assinado como nosso líder sem falar com todos. Aí ele disse que conversou com as pessoas e que as pessoas estavam dispostas a discutir o tema. E aí ele errou. Ele sabe que errou. Agora sim, também não dá pra responsabilizar. Errou ou recebeu uma ordem de cima para fazer isso? Porque às vezes fica parecendo que essas articulações são teatrais. Uma pessoa faz uma coisa, a outra posa em público, que é o contrário. Parece mesmo, parece. O que acontece é o seguinte, existe uma reunião de colégio de líderes. E aí eu vou pedir para vocês terem empatia com a pessoa. Apesar de eu ter discordado. Quando existe uma reunião de colégio de líderes, todos os líderes falam assim, a gente vai aprovar o requerimento de urgência, se o posicionamento do governo for contra, qualquer coisa que seja aprovada é como se o governo tivesse sofrido uma derrota. Então, tem vezes que é melhor você falar assim, olha, tá bom, a gente libera a bancada, vocês discutem, tá bom, vocês podem discutir, do que o governo falar, não, a gente é contra, tá bom, mas 350 deputados são a favor, então o governo sofreu uma derrota. E é isso que acontece lá na hora. A análise que a gente faz na hora é assim, e aí, o governo vai orientar como? Não vamos orientar ou vamos liberar a bancada. Quando você tem uma coisa que tem que firmar a posição, aí você firma a posição. Como, por exemplo, firmaram posição em relação a ser contra o abuso de autoridade, contra o projeto. Firma a posição. Agora, não dá para você falar não para tudo quando você sabe que todo o colégio de líderes e todos os deputados estão favoráveis àquilo ali. Vai ser sempre aparecer assim na imprensa. O governo sofreu uma derrota. E esse posicionamento do líder é muito difícil de tomar uma decisão ali na hora. Então, é isso que acontece, assim, sendo límpida e transparente. Agora, há alguns artigos ali que são bons, pelo que eu vi que a Janaína Pascoal falou. O exemplo dele é um 31, né? Que, inclusive, a Bia bateu bastante nessa questão. Tem um procurador que pega uma investigação e coloca a investigação 2, 3 anos, vai estendendo a investigação, porque ele sabe que se ele denunciar, é arquivado. Então, ele fica estendendo uma investigação para poder desgastar aquela pessoa. Isso daí é um abuso de autoridade. Porque você está fazendo aquilo só para poder desgastar e não para efetivamente achar um delito, um crime, alguma coisa. Então, 31 é interessante. Vai ser abuso de autoridade ele investigar durante X tempo ou ficar estendendo sem efetivamente apresentar as provas.